Bom, meninos, vamos retomar o exercício de força elétrica, tá? De forças resultantes, com este exemplo aqui, ok? Bom, qual é a força elétrica resultante na carga 3? A gente vai observar o seguinte: eu tenho três cargas elétricas distantes 3 centímetros uma da outra, ok? Aqui os valores, né, os módulos das suas cargas, sempre positivo, de Q1, carga 1, 3 microcoulomb, Q2, 3 microcoulomb e Q3, 1 microcoulomb. Elas estão no vácuo, porque a constante elétrica aqui é 9/10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, vamos olhar aqui a disposição das cargas. Perceba que as cargas elas estão colocadas 3 centímetros uma da outra. Mas qual a figura que formou essa disposição dessas cargas? Formou um triângulo, tá vendo? 1, 2, 3, um triângulo, 3 lados. E que triângulo é esse daqui que elas estão formando se eu fosse fazer um desenho aqui? 3 lados iguais, então eu tenho um triângulo equilátero. Bom, então essas cargas elas estão dispostas na forma de um triângulo equilátero, pelo desenho, ok? E lá da matemática, da geometria plana, nós temos o seguinte: qual é o ângulo entre esses lados desse triângulo? Ora, pelo fato de ser um triângulo equilátero, eu vou ter três ângulos iguais. Então, pela definição, triângulo equilátero, ângulo interno, 60 graus. Ok? Beleza. O que o exercício pede? Força resultante, força elétrica resultante na carga 3. Então, eu vou ter que observar aqui na carga 3 o que está acontecendo com as forças elétricas de 1 para 3 e de 2 para 3 nesse ponto aqui. Então, eu tenho que fixar esse ponto aqui, que é o ponto 3, onde a carga elétrica está localizada. Então, vamos lá, vamos analisar. Bom, como as cargas são positivas, no ponto 3 eu vou ter uma força de repulsão, ou seja, de afastamento. Então, eu vou ter uma força elétrica assim, ok? De repulsão. Então, aqui eu tenho a força que 1 faz em 3, ok? Beleza. Se eu olhar para 2, corpo 2, que também é positivo, eu também vou ter uma força de afastamento em 3, ou seja, uma força de repulsão. Vou aqui fazer o vetor. Força de 2 em 3. Ok? Bom, esses vetores, essas forças, elas não têm a mesma direção, elas não têm o mesmo sentido, ok? Mas elas têm o que entre elas? Ela tem um ângulo entre elas. Qual é o valor desse ângulo? Bom, se aqui vale 60 graus, eu posso dizer que isso aqui é uma reta e isso aqui é uma reta. E aqui eu tenho um ponto em comum, ponto de cruzamento dessas retas. Tá? Então, aqui é o vértice. Se este ângulo vale 60 graus, em matemática, este ângulo aqui, por ângulo oposto pelo vértice, também vai valer 60 graus. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Dois vetores oblíquos com um ângulo entre eles de 60 graus. Tá? Então, eu vou ter que calcular a força resultante de 2 para 3, a força de 2 para 3, a força de 1 para 3, e com essas duas aqui eu vou calcular a força resultante, tá? Que acontece no corpo 3. Então vamos lá. Primeiramente vamos calcular então a força de 1 para 3. Então força de 1 para 3 é igual a 9/10 a nona, que é a constante. Carga 1, 3 vezes 10 a menos 6, ou 3 microcoulomb. Carga 3, 1 microcoulomb, então é 1 vezes 10. 1 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 6. E a distância? Opa, distância é de 3 centímetros, então eu vou ter 3 vezes 10 a menos 2, lembrando que é sempre em metro, elevado ao quadrado. Tá? Então, fazendo as operações, 9 vezes 3 vezes 10
menos 9, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6, menos 3. E embaixo, 3 ao quadrado, 9, vezes 10, multiplica os expoentes, menos 4. Bom, esse 9 aqui eu posso cancelar. Então eu tenho 3 vezes 10, divisão de potências mesma base, então vou subtrair, aqui é menos, vai virar mais, então menos 3 mais 4 vai dar 1. Então a força que 1 faz em 3 de repulsão é de 30 newtons. Ok? Agora eu vou calcular a força que 2 faz em 3. Força que 2 faz em 3. Só que repara, a distância não é a mesma? É de 3 centímetros. A carga 2 não é igual a Q1? Então, eu não vou precisar calcular isso novamente. Eu sei que a distância é igual, a força, a carga elétrica é a mesma, então a força de 2 fazem 3 também é de 30 newtons. Ok? Muito bem, vamos calcular a força resultante. Lembra disso aqui? Eu tenho, então, forças oblíquas, cuja força resultante eu vou usar a lei de cosseno. Ou seja, força resultante é a raiz quadrada da força 1 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, mais 2 vezes a força 1 com a força 2, vezes o cosseno do ângulo que eu tenho lá. Então, vamos colocar aqui na fórmula. Força resultante é igual a raiz quadrada de força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes força 1 vezes força 2, cosseno do ângulo dado. Ok? Então, vamos substituir os elementos que eu tenho. Então, força resultante é igual a 30 ao quadrado, mais 2 vezes 30, vezes o cosseno de 60 graus. Tem que lembrar da trigonometria agora. Força resultante é igual a 900 mais 900 mais 1.800 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus é o seno de 30. Então, meio. Então, aqui eu vou ter força resultante é igual. Bom, 1.800 vezes meio, metade, né? Então, aqui eu também vou ter 900. Então, eu vou ter 3 vezes 900. Né? Porque é 900 mais 900, 1.800. Mais 900, 2.700, que é a mesma coisa que 3 vezes 900. Tá? Bom, quem é que eu tenho raiz quadrada aqui? 3 não tem raiz, 900 tem. Raiz quadrada de 900 é de 30 raiz de 3 newtons. Ok? Então, a força resultante na carga 3 é de 30 raiz de 3 newtons. Mas como é que vai ficar nossa carga? Nossa força resultante? Ora, se eu tenho uma força para cá, uma força para a direita, uma força para a esquerda, as duas para cima, a força resultante vai ser para cá. Ou seja, o que acontece? Se eu pudesse movimentar esse corpo aqui, qual seria o movimento desse corpo? Seria para cima, ou seja, na vertical, com a força de 30 raiz de 3 newtons. Ok? Espero que tenham entendido e depois eu vou passar outros, ok? Um abraço e boa noite. Bons estudos. Tchau.